Em 2021, as vendas online tiveram um aumento de 74% apenas no segmento de construção no Brasil. Esses são dados do IBGE. Para entender o impacto desse crescimento, nós conversamos agora com Sidney Louro, gerente administrativo do Grupo Manchester, que atua no setor de distribuição de ferro e aço. Muito bom dia, Sidney, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Você acredita que esses números vieram de fato para ficar? Ou seja, as vendas online no setor de construção civil de fato pegaram? Bom dia, Mariana. Bom dia, Marcelo. Eu entendo que o crescimento das vendas online é um fenômeno que afeta a economia não só de todo o Brasil, mas como do mundo inteiro, né? E é uma tendência que eu vejo como inexorável. Ela pode sofrer determinadas oscilações ao longo do tempo, mas não vejo como retroceder. Sidney, claro que nós tivemos aí, apesar da pandemia, como você disse, né, um bom desempenho, até porque os canteiros de obras, os operários em geral estavam acostumados com equipamentos de segurança e a colocação de uma máscara a mais, uma máscara a menos, isso foi muito bem assimilado por todos os profissionais e as obras continuaram e também as condições de financiamento, a Caixa batendo recordes também, o ano passado mesmo na pandemia e agora, mas houve essa escassez e essa alta expressiva em relação ao aço principalmente. Como é que o setor também vem aí discutindo? Muitas empresas estão até importando aço neste momento. De fato, né, a construção civil conseguiu passar praticamente ilesa por esse período pandêmico pelo qual, né, vivemos. Não obstante outros setores tenham sofrido muito, a construção civil, talvez até em função das mudanças de comportamento que a pandemia nos trouxe, levando a gente a ter hábitos mais reclusos, né, mais constantes em nossos lares, etc., fez com que, de fato, as pessoas tivessem que ou repensar ou reestruturar suas casas, suas residências. E isso permitiu que a construção civil conseguisse manter um desempenho forte nesse período e atender a essa demanda de uma maneira muito tranquila e muito segura, como você bem disse, pelas práticas de segurança já adotadas. Agora, de qualquer maneira, né, a questão do aumento dos insumos e dos custos em geral da construção tem um impacto nesse momento. As empresas, de fato, estão tendo que repensar os seus projetos, os seus orçamentos, mas o aço não foi o único item que teve esse crescimento. A inflação como um todo do país, a gente tem visto, né, tem apresentado um comportamento de bastante aceleração, o que nos leva, inclusive, a ver alguns projetos já até sendo, de alguma maneira, adiados, para que a gente possa tentar entender melhor como é que esse movimento se configura e se comporta nos próximos meses. Mas eu tendo a perceber que a construção civil, pela sua resiliência e pela sua capacidade de se adaptar, vai continuar forte. A gente tem um mercado imobiliário, como você bem citou, altamente demandado. A redução das taxas de juros, a oferta de crédito imobiliário, e, como eu disse, a própria mudança de hábitos e valores que nós vivemos nesse período de pandemia trouxeram uma demanda muito forte para esse setor. E eu vejo isso como uma tendência a continuar nos próximos anos. Sidney, citando essa sua fala dessa mudança de hábitos e de costumes e valores, é necessário, então, que esse comerciante da área aí de construção civil, ele se antene e marque presença principalmente aí nesse mundo digital? Ou seja, nesse momento não dá mais para se resistir nessas as novas tecnologias? Mariana, o segmento da construção civil ele é marcado por um comércio com uma amplitude muito grande, né? Você vai desde pequenas lojas, às vezes sediadas em áreas bastante periféricas, até distribuidores de médio porte, grandes distribuidores, como é o caso do Grupo Manchester, né, que tem atuação em mais de um estado no Brasil, e passando hoje em dia por uma integração, inclusive, com marketplaces. Então, eu vejo que essa tendência do e-commerce, como tem ocorrido em todos os segmentos, né, do comércio, vai ser inevitável para a construção civil. Ela naturalmente vai ter que vencer os seus desafios particulares, vai ter que procurar se adaptar, ofertar para os clientes aquilo que eles procuram em termos de comércio eletrônico, como agilidade de atendimento, redução ou isenção de custos de entrega. E isso, para o setor da construção civil, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de ferro e aço, traz desafios adicionais.
mas eu vejo como uma tendência inevitável que as empresas, mais cedo ou mais tarde, vão ter que se adaptar e aquelas que saírem à frente tendem a colher mais frutos, mais e melhores frutos. Agora, Sidney, nós falamos do desempenho em 2020, né? A taxa Selic era a mais baixa da história. E estamos observando aí o crescimento da Selic para conter, inclusive, essa inflação agora. Já está em 5,25. Essa semana haverá uma reunião do Copom. Se fala em mais um aumento de 1 ponto, talvez 1,25. O IOF também começa uma nova alíquota, um aumento expressivo já a partir dessa segunda-feira também. Até que ponto essas mudanças do governo aí para frear a inflação, elas vão trazer aí um impacto, como você disse, além dos insumos, também a questão dos financiamentos, e aí tudo indica que os projetos possam ser afetados também. Eu já tinha até comentado, né, Marcelo? Eu vejo que essas medidas inevitavelmente vão trazer pelo menos uma pausa em alguns projetos, em algumas imobiliárias, principalmente no segmento imobiliário, algum nível de repensar, tá certo? O aumento da taxa Selic e o IOF vão ter um reflexo no crédito imobiliário, inevitavelmente, e esse é um fator que é altamente determinante para o patamar de vendas do setor imobiliário. Então, inevitavelmente, algumas coisas terão que se reacomodar, tá certo? E alguns, como eu disse, alguns projetos podem, inclusive, até mesmo serem adiados, etc. Mas eu vejo que o setor está muito forte. E a demanda de residências no Brasil é muito grande. Nós temos um déficit habitacional enorme no país, desde o segmento do Casa Verde e Amarela, passando para segmentos de médio e alto padrão. Em todos esses segmentos, a gente tem déficit habitacional. É necessário que sejam ofertados novos projetos, novos imóveis, para que isso possa atender a demanda. As estimativas da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, dão conta de que nós temos uma demanda reprimida que somente seria atendida no horizonte de 30 anos, mantido o patamar atual de unidades lançadas e unidades vendidas. Então, o estoque de demanda é muito alto. Óbvio, fatores como esse que você citou mexem nessa curva de compras, inevitavelmente mexem, mas não vejo como sendo algo estrutural e vá... Nós perdemos aí o contato com o Sidney Louro, conversando conosco sobre o setor imobiliário, trazendo aí as informações. Sidney, você está conosco? Pode complementar, por favor. Eu estava dizendo que o setor é um setor que tem uma demanda reprimida muito grande. Eu não sei se essa parte foi ouvida. E isso vai levar, inevitavelmente, à continuidade do ritmo de lançamentos e vendas que temos hoje. As ações que o governo vem tomando para tentar combater a inflação vão ter impactos reflexos, inevitavelmente, mas não vejam que sejam suficientes para paralisar o setor. Agradecemos a participação do Sidney Louro aqui na programação da Jovem Pan, no Jornal da Manhã, falando sobre o mercado imobiliário. Sidney, muito obrigado. Bom dia ao senhor. Obrigado a vocês e um bom dia.